vive um momento de crise planetária, não só do ponto de vista ambiental, mas também social e, em alguns casos, econômico, em alguns pontos do planeta. Nós temos um cenário em que o Brasil é signatário de uma série de compromissos internacionais que variam do campo da mudança climática até a questão da eliminação do mercúrio, questão de poluentes orgânicos persistentes, enfim, a questão da camada de ozônio, vários compromissos que, para muitos de nós, enquanto cidadãos, pode parecer uma coisa muito distante. Nossa, um acordo, um tratado, uma convenção internacional, acordo de Paris, mudança climática e tal. Parece muito distante, mas, na verdade, está muito presente no nosso dia a dia. Eu sempre gosto de falar que o Protocolo de Montreal foi um compromisso assumido por vários países e que deu muito certo, e que deu resultado. Ali identificou-se que alguns produtos que a gente consumia no nosso dia a dia estavam causando um impacto que estava colocando em risco a nossa vida, a nossa sobrevivência no planeta. E aí essa mobilização dos países, tanto em nível de governo quanto em nível de cidadão, fez com que algum resultado fosse atingido e que houvesse efetivamente uma redução do buraco da camada de ozônio. Então, eu gosto muito desse exemplo. Nós temos também um contexto de legislação nacional vigente. Então, nós temos leis que são, apesar de serem leis federais, como é o caso da 8666, são leis de abrangência nacional. Então, elas não afetam apenas a administração pública federal, mas também estados e municípios. E, dentro desse contexto da legislação nacional, eu ressalto o trabalho que a Advocacia Geral da União faz no sentido de orientar os servidores, não apenas da União, mas também de estados e municípios, e até mesmo a iniciativa privada, que usa as ferramentas que a AGU desenvolveu como uma fonte de referência e de inspiração para suas iniciativas no campo privado. E, dentro desse contexto constitucional e infraconstitucional, nós não só temos total amparo jurídico para fazer a licitação sustentável, mas também temos um dever, enquanto cidadão e principalmente enquanto servidores públicos, eu acredito que a maioria aqui seja servidor público, ao ocuparmos, ao assumirmos essa função, nós temos um papel muito relevante, especialmente do ponto de vista ético. Então, saber o que precisa ser feito, ter o conhecimento a respeito da situação do planeta, da situação no país, da situação do município onde a gente se encontra, nos impõe um dever ético, porque saber, conhecer o que precisa ser melhorado, o que precisa ser mudado e não fazer é o mesmo que não saber. Então, tem toda uma questão ética por trás disso. A gente, no caso, quem é servidor público, não basta passar num concurso, a gente está aqui para servir ao interesse público. Essa é a nossa missão. Eu não vejo como um emprego, eu não vejo como um trabalho qualquer. Eu vejo como uma missão de vida mesmo. E eu acho que isso tem tudo a ver também com a questão da sustentabilidade. Como foi colocado também pela Tereza, a gente vive um momento de mudança cultural dentro da administração pública e dentro da nossa vida enquanto cidadãos, nos quais o acesso à informação nos leva a um caminho de libertação mesmo. Então, você ter o conhecimento é muito libertador. E esse conhecimento, esse acesso à informação que a tecnologia da informação nos permite, é ele que nos permite linkar eventos, situações do nosso dia a dia, situações que a gente vê ao redor da gente, fazer essa conexão com a origem, a razão que levou aquilo. Então, por que teve aquele acidente em Mariana? O que gerou aquilo? Quais foram as consequências daquilo? Por que os níveis de dengue e febre amarela aumentaram significativamente depois que aquele rio foi morto? Porque o rio morreu, matou os peixinhos, matou os anfíbios, os sapos, etc., que comiam os mosquitos, e aí os mosquitos se proliferaram. Então, assim, está tudo muito conectado. E essa percepção dessa conexão em que nós estamos inseridos, a gente só consegue ter por conta desse conhecimento. E se a gente está tendo essa oportunidade maravilhosa de ter acesso a esse conhecimento, a gente não pode desperdiçar isso e continuar agindo como se não tivesse esse conhecimento. Temos aí uma agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e a Agenda 2030. Os ODS fazem parte desse contexto da Agenda 2030. Se a gente for pensar 2030, depois de amanhã. E a gente tem muito a fazer. E todas essas situações que a gente vê ao redor do mundo, no Brasil, a questão mesmo dos refugiados, a questão dos problemas ambientais, tudo isso eu percebo como um chamamento.
Então, nós que estamos tendo acesso a esse conhecimento, estamos nos sensibilizando com a dor que o outro está vivendo lá do outro lado do planeta, nós estamos sendo convidados a um trabalho muito grande. Então, a gente tem um papel muito importante a partir do momento que a gente nasceu aqui nesse planeta. E essa crise que a gente está vivendo, por mais assustadora que ela pareça, ela é só um convite ao trabalho. Então, tem que manter um pouco a serenidade para que a gente consiga fazer com que o nosso trabalho do dia a dia gere resultados e ganhos e benefícios para muito, muito além da nossa caixinha, da nossa repartição pública, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Então, acho que é esse o principal aspecto que a gente leva em consideração, é a razão de ser da licitação sustentável, da gestão sustentável na administração pública. E falando especificamente, né, que a gente vai abordar nessa apresentação, a questão da rotulagem dentro da gestão da sustentabilidade na administração, a gente vai abordar aqui nessa apresentação alguns aspectos técnicos, financeiros e de temporalidade que nos amparam aí na efetivação desse tema, não só da licitação sustentável, mas da rotulagem e todos os outros a ela relacionados. Aqui só alguns exemplos, né, do nosso contexto, do nosso arcabouço jurídico, né, como a Tereza já colocou, na Constituição Federal tem ali uma série de dispositivos. Ao lado dos dispositivos que tratam da questão ambiental, eu sempre gosto de destacar os artigos que tratam da administração pública, que é o artigo 37, onde estão os princípios, e aí eu enalteço o princípio da legalidade e o princípio da eficiência. Eu considero dois princípios muito relevantes quando a gente aborda a questão da sustentabilidade. Dentro dos princípios da administração pública, a gente tem ali os nossos deveres, né, de agir em conformidade com o que está na lei, e se a gente preza tanto pelo princípio da legalidade, não faz sentido que no nosso dia a dia, nas nossas práticas, nas nossas atividades, nas nossas compras e contratações, a gente ignore a legislação ambiental, ignore legislação trabalhista, ignore direitos de minorias. Então, eu vejo isso como uma coisa muito relevante. E dentro da eficiência, é pensar em como fazer o nosso trabalho da melhor forma, visando o atendimento ao interesse público, de uma forma mais eficiente, usando os recursos de uma forma mais eficiente, e não fazendo do mesmo jeito que era feito há 30, 40 anos atrás, e que não faz mais nenhum sentido, não é mais eficiente. E a informação a que a gente tem acesso hoje nos mostra que aquilo que era feito antes não é tão mais eficiente nos dias de hoje. A gente tem aí políticas, legislações nacionais, como a 8666, que é a Lei de Licitações e Contratos, Política Nacional de Meio Ambiente, Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem tudo a ver com compra pública, Política Nacional de Mudança do Clima, Política de Crimes Ambientais. Não faz sentido o poder público contratar empresas que cometeram infrações penais contra o meio ambiente, ou mesmo contra questões sociais. Temos decretos, que aí já são normas um pouco mais específicas. Então, no caso da União, a gente tem o decreto 7746, fruto da Rio+20, recentemente alterado. Um dos principais instrumentos normativos de compras sustentáveis no governo federal, foi alterado no final do ano passado, né, Tereza? Esse decreto. E, no caso de São Paulo, temos aí o decreto 50.170, que criou a figura do selo socioambiental, e outras normas que falam do CAD de madeira, o próprio decreto que criou o Programa Estadual de Compras Sustentáveis, e, ao lado disso, uma série de resoluções, portarias, instruções normativas de órgãos como o IBAMA, CONAMA, Anvisa, Ministério do Planejamento. Temos aí uma série de regras estabelecidas pelo Inmetro, que é o órgão de metrologia nacional. Então, temos, além disso, outras normas estaduais e municipais específicas tratando desse assunto. E, paralelamente a isso, como já foi bem colocado aqui também, a gente tem algumas orientações de órgãos de controle. Quando eu falo em órgãos de controle, óbvio que a gente pensa no Tribunal de Contas, mas não seria apenas o Tribunal de Contas, tanto da União quanto dos Estados, mas também as corregedorias, o próprio papel do Ministério Público, no sentido de fiscalizar a atuação da administração, o controle feito pelo Poder Legislativo também ele é muito relevante, e a própria AGU, apesar de não ser um órgão de controle a posteriori, eu vejo como um órgão de controle a priori. Então, da mesma forma que a Procuradoria-Geral do Estado, aqui no nosso caso,
nos trazem, como a Tereza falou, essa segurança jurídica para que a gente possa trabalhar a sustentabilidade dentro das nossas atividades. Passando para um aspecto um pouco mais detalhado da questão da rotulagem, e fazendo já esse mix entre a experiência de São Paulo e a do projeto SPEL, da ONU Meio Ambiente, a gente vai falar rapidamente sobre os aspectos técnicos, financeiros e temporais relacionados à utilização dessas ferramentas novas que a gente tem conhecido aí dentro da prática de compras sustentáveis. Como já foi falado aqui pela Luciana também, eu acho muito relevante, antes até de entrar nesses aspectos, a gente sabe, eu trabalhei muitos anos fazendo edital, eu trabalhava na Fundap antes de trabalhar na Secretaria do Meio Ambiente, e assim, a minha vida inteira, desde que eu entrei na faculdade, depois que eu conheci Maria Silvia Zanella de Pietro, minha vida mudou. Era a única, assim, eu nunca gostei de direito penal, muito processo civil, essas coisas não é a minha praia, mas o direito administrativo, ele me encantou desde o primeiro momento. Eu não sei explicar porquê, eu não sei. E, assim, eu nunca nem fiz nem estágio na iniciativa privada. Desde o meu primeiro estágio, eu estou na administração pública e daqui nunca mais saí. Então, eu fiz muito edital, fiz muito parecer de inexigibilidade, de dispensa, de licitação, fiz muita minuta de contrato, fiz parte de comissão, de licitação, enfim. Eu tive uma vivência que me ajudou muito a perceber que seria muita inocência da nossa parte chegar aqui e falar é muito importante que se faça e tal. Dentro da administração, nós temos profissionais de formações muito diferenciadas. Assim, eu brinco que lá na Secretaria do Meio Ambiente tem até um dentista lá na minha área, especialista ambiental. Ele é uma coisa muito louca que acontece na administração pública. E são profissionais muito competentes e que, ao ingressarem na administração e terem contato com isso, pode assustar um pouco, porque uma pessoa que é formada em ciências contábeis, administração de empresas, muitas vezes ela não teve esse contato tão próximo com a sustentabilidade enquanto ela estava se formando academicamente. E aí é muita presunção a gente querer que a pessoa vá atrás e pesquise, e às vezes ela não tem tempo. Eu não sei vocês, mas quando eu fazia edital não dava tempo. Era uma correria, era para ontem, tem que soltar o edital semana que vem. Semana que vem, amanhã. Então, assim, era muita loucura. E eu me interessei muito por esse assunto. Eu lembro quando eu vi a apresentação da Luciana e da Thaís Horta, que é uma outra amiga nossa, muito querida, aquilo transformou, virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, mas que horas eu vou pesquisar essas coisas maravilhosas que elas estão falando se eu tenho que soltar esse edital amanhã? Então, dentro dessa experiência do Estado de São Paulo, e que a gente procurou levar nesse projeto da ONU, a gente teve uma preocupação muito grande de compreender que o servidor público, ele talvez não tenha tempo para se dedicar àquilo, com o amor que isso demanda, com a paciência, né? Então, dentro dessas atividades, a gente procura, dentro do possível, entregar um conteúdo mais fácil, mais palpável, mais tranquilo, para que ele gaste menos tempo, menos energia, correndo atrás de uma informação que já existe e está disponível. Então, a gente procura trabalhar a padronização dentro dos editais do Estado. Isso é muito favorecido pelo trabalho da Secretaria da Fazenda, que tem um sistema maravilhoso, na minha humilde opinião, é o melhor sistema de compras do Brasil. Tanto é que o governo federal já demonstrou interesse em usar, mas, pelo amor de Deus, aí vira um monstro, né? Mas é uma coisa tão legal que é um sistema tão bom, tão favorável à prática da licitação sustentável, e uma coisa tão maravilhosa é o fato da gente poder compartilhar esse sistema com os municípios. Então, os municípios podem fazer convênio com o Estado de São Paulo, via Secretaria da Fazenda, para usar todo esse sistema que está tudo pronto, o selo socioambiental está lá, o CADTERC, que é de serviços terceirizados, está tudo lá, tudo com critério de sustentabilidade. Se preocupando com aquilo que a Tereza falou, não adianta soltar o edital pronto e depois aquilo não se concretizar na hora que o produto vai ser entregue. É muito pedagógico. Então, a pessoa ela tem um conteúdo muito rico e pronto, que vai, assim, óbvio que o interesse, né, é muito pessoal, tem gente que se encanta com esse assunto e quer saber tudo, né, do que está comprando, tal. Mas, para aqueles que não têm tanto tempo, essas ferramentas são fundamentais. O guia da AGU está pronto, aquele slide que a Tereza mostrou, é pegar, falando muito simplesmente, é copiar e colar. Está feito. Já teve vários profissionais que se debruçaram sobre aquele assunto para preparar um material que seja de fácil acesso e fácil uso pelo servidor público. Então,
Aqui eu falo desse aspecto técnico do mapeamento dos impactos e dos riscos da sustentabilidade, dentro do que a Luciana falou. Isso dá um trabalho, vocês não têm noção. Assim, é uma coisa, é muito grandioso. E são produtos muito específicos. Dentro de uma universidade que tem um laboratório, você compra produtos muito diferenciados. Dentro da administração, óbvio que todo mundo compra, né? Papel, computador, essas coisas do dia a dia, material de escritório, produto de limpeza, serviço de limpeza. Mas tem situações que são muito peculiares. E esse exercício de mapear os impactos ao longo do ciclo de vida, ele pode dar um trabalho que talvez a pessoa não tenha tempo e mesmo conhecimento para fazer. Então, foi isso que a gente procurou fazer, tanto no Estado de São Paulo, como no caso do Projeto SPEL. E, nesse processo de mapeamento dos impactos, a gente vai identificando aqueles que a gente chama de hotspots, né, os pontos críticos dos impactos. E, quando a gente identifica esses aspectos críticos, automaticamente a gente já tem que entender que é nesse ponto crítico que a gente tem que estabelecer um critério. Às vezes, a gente quer colocar critério em tudo. Às vezes, não precisa. Às vezes, é muito mais simples. Arroz com feijão, nada de caviar, nada muito sofisticado. É sempre aquele impacto maior, aquele risco à sustentabilidade maior que vai merecer a criação, o desenvolvimento de um critério de sustentabilidade a ser usado na licitação. Então, a gente fez bastante esse exercício com alguns itens. Já vou falar. Dentro do projeto SPEL, a gente fez esse trabalho de mapeamento com 3 itens. O primeiro deles foi o papel. E aí eu vou cometer uma ousadia aqui, mas já cometo a ousadia já. Papel, divisórias de madeira, divisória, né, que a gente põe nas repartições para dividir os espaços, e detergente lava-louça. E, assim, eu compreendo a colocação do conselheiro Renato. Eu sou fã de papel. Pena que ele não está aqui, que eu ia pedir desculpas pessoalmente, mas depois eu tento pedir. Eu amo papel, eu amo caderninho, eu gosto de cheiro de papel, eu gosto de ler livro em papel, não gosto de ler coisa na tela do computador. E entendo perfeitamente que os sistemas de processo eletrônico, tal, eles são fundamentais para garantir até mais segurança. A gente sabe que o papel pega fogo, né, gente? Então, acho que você digitalizar, usar ferramentas de tecnologia da informação é muito importante, é fundamental para trazer segurança. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode demonizar o papel, porque a indústria de papel e celulose é uma das mais sustentáveis no Brasil. A gente não corta árvore na floresta amazônica para fazer papel. A gente planta árvores e aquilo vai se renovando e sequestrando carbono, e vai nascendo de novo, e vai plantando de novo. E, assim, quase todo o setor de papel e celulose no Brasil está certificado. Entrando aí na questão da rotulagem. Todo mundo tem FSC, Serflor, rótulo ecológico da ABNT, todo mundo tem sistema de gestão de energia, ISO 14000, ISO 9000, tal. Então, é um dos setores mais proativos com relação a essa questão do ciclo de vida, da sustentabilidade. Então, a gente não pode demonizar o papel também. E aí, também pensando no que foi falado aqui pela Luciana, tudo depende do uso, a função desejada para aquilo. O papel não é um demônio. O demônio somos nós, que usamos o papel inadequadamente. Desculpa se eu estiver sendo um pouco agressiva, mas é a pura verdade, gente. Desculpa. A gente demoniza alguns produtos e serviços quando, na verdade, somos nós que, eventualmente, não fazemos um bom uso deles. O copo plástico, a gente estava discutindo isso lá na Secretaria do Meio Ambiente, né? Já estava aí nessa discussão, sei lá quantos anos. Então, assim, o problema não é o copo, o problema é o uso que a gente faz desse copo, que, às vezes, não é apropriado. Então, a gente precisa, assim, gastar um tempinho, gastar uma energia para identificar essa função que a Luciana falou tão bem. E, para isso, dentro desse processo de construção de editais, de construção de termos de referência, especificações técnicas, que é uma coisa bem complexa, os sistemas de rotulagem e os sistemas de avaliação de conformidade, certificação, eles são uma ferramenta muito boa para nos apoiar nesse trabalho. Por quê? Porque todos foram construídos por especialistas naquele produto, naquele serviço. Foram pessoas altamente gabaritadas que se debruçaram anos a fio fazendo esse trabalho de mapear impacto, fazendo mapeamento de risco, a sustentabilidade. Não precisa a gente, lá na hora de fazer o edital, a gente fazer esse mapeamento. Alguém já fez isso, e muito bem. Por que a gente não usa isso na hora de montar o nosso edital? Mas eu não posso exigir certificação dentro da licitação, não posso pedir um rótulo ecológico, um FSC. Depende. Você pode usar a ferramenta
desde que a competitividade esteja garantida, porque é isso que a Lei 8666 estabelece. Você não pode restringir a competição. Você acha que eu vou estar restringindo a competição ao exigir uma certificação ambiental para a compra de um papel cujo setor está inteiro praticamente certificado? Não tem restrição à competição. Ah, mas e as micro e pequenas empresas? Elas também estão contempladas, porque Suzano, Fibria, International Paper não vão participar de licitação. Quem vai é a papelaria do Zezinho. E a papelaria do Zezinho, a Calunga, sei lá, seja lá quem for, está simplesmente redistribuindo, né, comercializando um produto que está vindo de uma indústria que está toda certificada. Então, está todo mundo contemplado. A competição está garantida. O que não pode, e aí o Tribunal de Contas da União nos deu um respaldo muito grande com relação a isso, assim como a Advocacia Geral da União, nesse projeto SPEL, ficou muito claro. O problema não é pedir uma certificação dentro de um edital como condição para a empresa participar. É você estabelecer aquilo de forma exclusiva. Então, você fala que você quer um produto com X qualificações, critérios de sustentabilidade. A certificação, o rótulo ambiental, ela vai ser um meio de verificação do atendimento daqueles critérios. Ela não vai ser um critério eliminatório. Se você não tiver o FSC, você não pode. Se você não tiver o certificado EPAT na área de informática, você não pode participar da licitação. Não é isso. Você pede o requisito, e aí no edital você fala, para fins de atendimento, para fins de comprovação do atendimento a esse requisito, estaremos aceitando. FSC, Serflor, EPAT, um laudo emitido por um laboratório acreditado pelo Inmetro. Nossa, mas toda vez que for participar de uma licitação, eu vou ter que ter um laudo de um laboratório, de um organismo acreditado pelo Inmetro? Não. Por quê? Porque a gente vai exigir essa comprovação como condição para a assinatura do contrato, não como condição para participar da licitação. Vai ter situações em que a gente vai aceitar declarações do fornecedor de que, sim, que ele cumpre com aqueles requisitos. Parêntese. Eu, Denise, não gosto muito de coisas autodeclaratórias. Não curto. Mas entendo como um passo inicial, principalmente no caso de micro e pequenas empresas que, eventualmente, tenham alguma dificuldade para obter esses laudos, esses certificados, esses rótulos. Alguns deles têm custo, sim, então a gente precisa ter isso em consideração. Isso até está colocado num outro slide. Mas, independentemente de qualquer coisa, é inegável que esses sistemas de rotulagem e certificação eles podem servir como uma base para a gente definir os critérios nos nossos editais. E aí, dentro desse projeto SPEL, quem tiver mais interesse, não vai ter tempo aqui da gente falar muito detalhadamente, mas eu fico à disposição para quem quiser conhecer melhor. No caso dos aspectos financeiros, né, um deles eu acabei de falar, que seria o último das micro e pequenas empresas, né? A gente precisa pensar quais são os custos deles para obter essas certificações. A proposta mais vantajosa, ela não se restringe ao menor preço praticado imediatamente ali na hora da licitação. Existe, como a Luciana também falou, a questão do custo total de posse. E a gente precisa aproveitar essas experiências para pensar em soluções voltadas aí ao fomento da adoção dessas regras diferenciadas no caso de micro e pequena empresa, para que elas possam também demonstrar o atendimento aos requisitos de sustentabilidade. Uma outra questão é o aspecto temporal. Os critérios de sustentabilidade eles evoluem muito rapidamente, então é um trabalho sem fim. Isso precisa ser revisto constantemente, até a Tereza falou isso. E uma coisa muito importante não dá para sair colocando um critério de sustentabilidade sem saber se o mercado tem condições de atender, senão a licitação vai dar deserta, vai dar fracassada, a pessoa vai desanimar, não vai mais querer nunca mais trabalhar com requisito de sustentabilidade, e não é isso que a gente quer. Sempre pensando nessa orientação dos órgãos de controle de que nós temos que colocar no edital sempre mais de uma alternativa para a comprovação do atendimento a esses requisitos. Então, a gente pode falar, a gente aceita FSC, a gente aceita rótulo da BNT, mas, se você não tiver, você pode apresentar um laudo emitido por um organismo, acreditado pelo Inmetro, etc. Aqui, as nossas principais referências, tanto para o Estado de São Paulo, quanto desse projeto SPEL. O meu preferido, particularmente, é o da Coreia do Sul. O da Suécia é muito bom também, porque tem todo um diálogo com a iniciativa privada para construir acordos quadro baseados num consenso.
Aqui os modelos nacionais mais conhecidos no estado de São Paulo, Minas Gerais, e agora a União, que vem se fortalecendo cada vez mais, e o projeto SPEL, e, paralelamente, a atuação da AGU e do TCU tem feito com que a coisa caminhe de uma forma mais efetiva no âmbito da administração federal. Aqui é um resumo, né, do que a gente tem no estado de São Paulo hoje. Então, começou lá atrás, a partir da Rio+10, processo de Marrakech, foi essa adesão ao processo de Marrakech que gerou tudo o que a gente tem hoje. Temos o catálogo socioambiental dentro da Bolsa Eletrônica de Compras. Não são tantos itens com o selo socioambiental, que foi criado em 2005, mas porque muitas vezes a gente não consegue trabalhar, eu sempre brinco, a gente não consegue dar selo socioambiental lá no grupo de material bélico, né? Fica um pouco complicado, assim, né? Mas a gente consegue trabalhar em outros, material de escritório, itens hospitalares, eliminação de mercúrio, material escolar, dentre tantos outros. O CADTERC, que é a nossa principal ferramenta na questão dos serviços terceirizados, todos os 18 ou 19 manuais do CADTERC que estão disponíveis, não precisa de senha, não precisa de login, é tudo aberto, é tudo público. Todos os estudos têm, em alguma medida, critérios socioambientais e ensinam o gestor e o fiscal do contrato a fazerem a verificação desses critérios ao longo da vigência do contrato. A gente monitora anualmente as compras e contratações feitas com base nesses requisitos do selo socioambiental. Tivemos uma queda significativa no percentual no caso de materiais, por conta de alguns decretos de restrição orçamentária que nós tivemos aí nos últimos anos, por conta da crise econômica, mas ainda assim implicam milhões de reais gastos anualmente em itens com critérios socioambientais, e no caso dos serviços terceirizados, a gente tem um percentual bem significativo de 30% dos serviços contratados com critério de sustentabilidade. Como eu já disse, a gente compartilha esse sistema com as prefeituras, e tem aí algumas iniciativas de capacitação de servidores também, não só do Estado, mas também de prefeituras. Aqui são os critérios do selo e alguns exemplos de como eles aparecem no catálogo da BEC. A gente vai deixar esse material aqui para vocês, eu estou só correndo um pouquinho por causa do tempo, tá, gente? Desculpa. Aqui os desafios, né, garantir maior objetividade, esses critérios, a gente não consegue pôr no edital, eu quero um produto que economize água. Não existe isso. Tem que colocar, eu quero um produto que atenda a norma BNT, NBR 13713, que é a norma de equipamento economizador de água. E aí, sucessivamente. E agora a gente está aí num trabalho bem intenso para padronizar regras de logística reversa de resíduos dentro dos editais, não só de serviços, mas de compras de produtos, para que a gente possa atender a política nacional e estadual de resíduos sólidos de uma forma padronizada. Porque agora assim, eu percebo que tem muita vontade de fazer, mas cada um está fazendo de um jeito, aí o mercado acaba não conseguindo responder a essa nossa necessidade. E também fortalecer o uso de sistemas de certificação e rotulagem, não como exigências para participação, mas sim como meios de verificação do atendimento dos critérios após a licitação. Aqui o projeto SPEL, que é esse projeto da ONU Meio Ambiente, teve origem na Rio+20, vários países participaram desse projeto, inclusive o Brasil, muitos países aqui da América do Sul, do Sudeste Asiático, né, participaram. Aqui é um resumo da metodologia, né, desse projeto que a gente desenvolveu, e aí eu destaquei a questão da existência de legislação específica e normas técnicas e sistemas de certificação e rotulagem. A gente começa esse trabalho dentro do nosso órgão público fazendo um diagnóstico. Qual é o meu top 5 de produtos e serviços? Quais são os 3, 5 serviços ou produtos que eu mais consumo? É em cima deles que eu vou agir. Quais têm a maior relevância financeira, maior impacto socioambiental? É neles que eu vou trabalhar para fazer a construção dos meus critérios. E aí a gente precisa pensar que tem regras da Anvisa, do Inmetro, do IBAMA, do CONAMA, e que precisam ser observadas. Então, a gente tentou, dentro desse projeto SPEL, reunir isso tudo dentro de uma ferramenta que a gente chama de fichas técnicas. A gente tem fichas feitas já para esses 3 produtos que eu mencionei, e agora a CISAP, que é a Comissão de Sustentabilidade, Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública, está trabalhando no desenvolvimento de fichas para outros produtos e outros serviços. Aqui uma explicação de como que a gente fazia o levantamento das normas técnicas específicas. Pesquisa simples, gente. Você entra no site do Inmetro, tem lá avaliação da conformidade, certificações compulsórias e voluntárias. Você vai comprar a caneta. Aí você entra lá e vê se tem alguma norma compulsória ou voluntária para a caneta.
se aquilo tem alguma questão de sustentabilidade ou não, é muito simples, é bem arroz com feijão mesmo. E aí usa outras ferramentas também, Procel, selo Compete para itens que consomem combustíveis, etc. É importante ressaltar que os critérios de sustentabilidade eles podem se referir ao produto ou serviço, ou aos fabricantes ou aos fornecedores, então a gente tem que ter algum cuidado para criar esses critérios. Se a gente coloca um critério de produto como condição para habilitar um fornecedor, a gente perde o edital. Tá? Então, a maioria dos critérios vai estar dentro do termo de referência. Algumas coisas, o Cadastro Técnico Federal do IBAMA, a gente consegue usar para fins de habilitação, mas a regra mesmo é usar esses critérios dentro dos termos de referência, ou nas minutas de contrato, principalmente no caso de serviço. Aqui, fundamental, diálogos externos junto a órgãos de controle, jurídicos, e, muito importante, um diálogo com o setor produtivo para que a gente dialogue com o mercado, com a indústria, principalmente, para que eles tenham conhecimento a respeito daquilo que nós desejamos inserir nas licitações e informarem a nós se isso é viável ou se só será viável daqui a algum tempo ou nunca será viável e precisa fazer de outra forma. Aqui eu deixo o meu contato. Quem quiser conhecer melhor tanto o Programa de São Paulo como ter acesso a essas fichas técnicas do SPEL, se não me engano, o Ministério do Planejamento, se não disponibilizou ainda, vai disponibilizar as fichas num site específico que eles têm, que chama cpsustentáveis.planejamento.gov.br, mas quem quiser, me manda um e-mail que eu mando as fichas. Simplão. Gosto de coisa simples, gente. Resolver o problema, está tudo bonitinho, em que lugar do edital que tem que colocar, é muito operacional, porque para quem sabe como é fazer edital, a gente sabe da importância que é ter uma ferramenta bem prática, bem operacional. Quando a gente tiver tempo, a gente vai entrar lá nos sites, tal, ver todas as publicações, estudar, fazer uma tese, etc. Mas no dia a dia a gente sabe que quando a coisa vem pronta e já com um potencial técnico aí de replicação, fica tudo mais fácil, ajuda bastante. Então, agradeço pela atenção, desculpa falar tão rápido, mas é muito assunto, eu me empolgo. Obrigada. Obrigada, doutora Denise. Eu ressalto aqui que para as palestrantes que concordarem, que tiverem interesse em disponibilizar a apresentação, nós depois podemos deixar aberto para acesso no site do Observatório, né, basta entrar no site do Tribunal de Contas, lá tem o link Observatório do Futuro, e aí vocês entram na página do Observatório e conseguem ter acesso à íntegra a todas as apresentações, para consultar os links, as dicas, enfim. Eu agradeço muito as palavras da doutora Denise, porque essa preocupação com o tempo e a quantidade de informação está presente na vida de todos aqui, né, no âmbito pessoal e profissional. E se os servidores dos departamentos de licitação, compras, em todos os órgãos têm esse desafio, né, como pesquisar a qualidade dos produtos, os critérios e tal, para montar o edital. Os órgãos de controle também têm esse desafio, porque quem analisa aqui os editais nos exames prévios também, muitas vezes, não é especialista naquele tema, né? Então, como saber se aquilo que o município ou o Estado estão querendo adquirir realmente é algo viável, é algo passível de ser solicitado ou não, se está restringindo o certame. E aqui o contraponto que eu faço é exatamente isso que a doutora Denise colocou. É muito importante solicitar esses laudos, essas certificações do vencedor, né, não como uma condição de habilitação, mas do vencedor do certame. E aqui o que a nossa jurisprudência traz é que, em muitos casos, em muitos editais, mesmo que seja exigido do vencedor, às vezes a quantidade de laudos e o tempo que a prefeitura ou o Estado disponibilizam para a apresentação desses laudos é tão pequeno que, apesar
do direcionamento a vencedor, aquilo é restritivo do certame, porque o interessado licitante, na hora que vai participar, ele já fala, nossa, mas eu não vou conseguir obter esse laudo em tão pouco tempo, não vou nem me candidatar. Então, esse é um cuidado também que tem que ser feito no momento da elaboração dos editais, né, para não haver essa restrição. Enfim, a quantidade de certificação sempre... das certificações e o tipo da certificação também acompanhado das suas justificativas técnicas, porque não basta também a administração mencionar, mas é bom para o meio ambiente. Tá, mas até que ponto nós vamos saber se aquela certificação realmente é necessária nesse caso, ou se ela está só querendo restringir o certame ou direcionar o certame? Então, as justificativas técnicas têm que sempre vir acompanhadas, essa também a nossa instrução aqui no Tribunal de Contas. Bom, mas agradeço, e antes de eu passar um pouquinho pelo nosso projeto manual, nós temos alguns minutos, queria abrir para perguntas, se alguém tiver alguma. Nós damos o microfone? Não? Bom, senão então, eu começo com uma pergunta. Já? Então, tá bom, passo a palavra. Só um minutinho que vai chegar o microfone até a senhora. Peço a gentileza da senhora se identificar e depois fazer a breve pergunta. Obrigada. Okay. Bom dia, meu nome é Lindiana, trabalho na empresa Amazul. É uma pergunta muito simples, na verdade. É que a doutora Tereza, né? Quando ela falou muito rapidamente referente a um curso que tem lá no Ibirapuera. E eu gostaria de saber se ela pudesse repetir novamente para eu poder anotar. A Amazul atua, é um órgão da Marinha, né? Sim. Que atua com projetos estratégicos no Brasil, né? Tive a felicidade de já ter feito uma visita para lá. O site, a Secretaria do Verde, tem uma Universidade de Meio Ambiente e Cultura da Paz, se chama Uma Paz. Tem página no Facebook e dando um Google, Uma Paz. Tem programação mensal e são cursos por pessoas que são servidores e também cursos por voluntários. E tenho a felicidade de ser lá, no Parque do Ibirapuera. Muito obrigada. Obrigada. Mais alguém? Manuela, meu nome é Fernando, estou representando a Prefeitura de Várzea Paulista. A gente já notou em alguns municípios, e lá não diferente, que o tribunal já vem apontando a opção ou não, o cumprimento das ODS. Qual a data real que o tribunal vai começar efetivamente, ou já começou efetivamente em seus relatórios na auditoria, a estar buscando o cumprimento dessas regras? Bom, obrigada. Na realidade, os ODS eles já se materializam nos PPAs, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, por meio de muitos programas que os municípios já vêm desenvolvendo. Então, quando o tribunal analisa, vai em loco, verifica a efetividade dessas políticas públicas, o cumprimento daquilo que está no orçamento, ele já está, na verdade, olhando para os ODS. A terminologia ODS é que começa a ser introduzida neste momento aqui no tribunal, em função da criação do observatório. Até adianto que eu ia colocar mais para frente, para quem não sabe, por conta dos nossos índices de efetividade da gestão, que o presidente mencionou há pouco, o IGM e o IGE, o Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente teve um interesse em fazer uma parceria com o Tribunal de Contas para utilizar esses índices para medir o quanto os municípios e o Estado avançam em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável, aqueles 17 objetivos, que são compostos por 169 metas. Então, como fruto dessa parceria, que esse ano, aqui no tribunal, foi criado o Observatório do Futuro.
E o observatório, então, é esse núcleo que vai sintetizar essas informações todas que nós recebemos pelo IGM, a partir do ano que vem pelo IGE, pelos nossos relatórios das fiscalizações ordenadas, enfim, todos esses dados que o tribunal tem, o observatório vai compilar e vai procurar sistematizar como que está esse avanço em relação a alguns determinados objetivos. Então, o IGM, na verdade, é um instrumento do observatório, para o relatório do observatório, e, na verdade, quando os nossos agentes da fiscalização validam as informações contidas no IGM, automaticamente eles já estão dando também subsídio para o observatório, qual o avanço daquele município em relação ao ODS. Então, na verdade, em suma, o que eu posso dizer para o senhor é que isso já está acontecendo. É só essa nova visão, uma visão um pouco mais ampliada da questão, é que o tribunal só inseriu a partir desse ano. Obrigada. Uma outra? Bom dia. Meu nome é Patrícia. Eu estou no Estado, na Fundação Florestal, mas sou municipalista há mais de 20 anos também, não falando em datas, né, Denise? Não vou achar que a gente já está muito avançada. A pergunta não é nem para a Denise, nem para a Tereza, porque eu tive a felicidade de fazer uma capacitação com elas há um mês atrás, na Uma Paz, que foi show. Quem tiver oportunidade, vá fazer. Mas é para a doutora Patrícia, minha xará, indo de encontro com o que o Fernando comentou ali também. Como seria? Você comentou que 23 municípios no Brasil fizeram uma parceria sobre as ODS, especificamente, que tem uma assistência técnica. Qual é o primeiro passo para essa parceria? E se os municípios, até para facilitar o trabalho na hora das auditorias, têm que inserir os ODS no PPA? Bem, eu agradeço, Patrícia, pela questão. E, na verdade, como isso é possível? Nós recebemos a demanda do município. Então, nós já temos, só para ilustrar um dos projetos, que é com São Bernardo do Campo, que envolve a questão de regularização fundiária, que é um problema que tem aspectos ambientais, sociais, vários aspectos ali envolvidos. E a ideia é olhar como o conhecimento científico produzido na universidade pode auxiliar numa política pública para fiscalizar a ocupação de área de manancial, para reduzir futuras ocupações e, inclusive, auxiliar numa política social para aqueles que vão continuar no local. Então, é algo bastante prático. Quando o município traz a demanda, então ele define, olha, aqui o nosso maior problema agora é resíduos, ou resíduos tem muita demanda, por isso que eu toquei em resíduos, mas regularização fundiária ou outros temas que têm a ver com os 17 objetivos. Nós, então, verificamos a possibilidade de direcionar um aluno, supondo que seja um pós-doc, que é a nossa preferência. O docente atua voluntariamente, então, no nosso caso, nós não temos nenhum recurso envolvido para que a universidade dê esse apoio do docente. Não há um grupo pré-determinado dentro da universidade, inclusive. Então, quando vem a demanda, nós buscamos quem são os docentes que têm interface com aquela temática e que poderiam ter alunos que teriam interesse em atuar diretamente no projeto, e fazemos esse link. E a única coisa que depende de um custeio é a bolsa desse aluno. Essa bolsa pode ser custeada pelo município e pode ser custeada também por empresas que ficam na região do município. Então, em alguns casos, o próprio setor privado tem interesse em custear. Quando foi feita a parceria com o Programa Cidades da ONU, que foi assinada, inclusive, na sede do programa em Nova York, pelo reitor, nós já fizemos esse desenho via FUSP, que é a Fundação de Amparo à USP. Então, uma parceria de pagamento de uma bolsa, ela envolve
estabelece um contrato com a fundação e ali, então, se viabiliza a parte financeira da Bolsa. O escritório em si não lida com essa parte financeira, ele só lida com a viabilização do projeto e, mesmo sendo um projeto específico, vamos dizer, esse de regularização fundiária, o fato dele ser feito um desenho para um município não significa que não possa ser replicado para outros depois. Então, tem um efeito multiplicador muito grande, porque nós podemos usar determinados projetos para outras regiões ou outros municípios. Então, temos esses parceiros atuais nesse sentido. Então, um termo de cooperação é um termo que segue o mesmo modelo do termo de cooperação que foi feito com o Tribunal de Contas do Estado, que é exatamente também para ter algo uniforme. E, por exemplo, para ilustrar, no caso da Bahia, nós estamos trabalhando com a Universidade Federal do Oeste da Bahia, de forma que nós possamos compartilhar com eles aquilo que está sendo feito em São Paulo, para que essa universidade lá seja parceira dos municípios da região. Porque é óbvio que a Universidade de São Paulo não poderia fazer isso no âmbito Brasil. Mas, se nós tivermos outras universidades em outras regiões do Brasil com o interesse de replicar o mesmo tipo de trabalho, então aí haveria um benefício maior em termos de Brasil como um todo. E na nossa visão também, o que é interessante é que o próprio aluno tem um benefício, porque ao invés de ficar num projeto simplesmente teórico, ele pode trabalhar numa coisa concreta num determinado município. E eu vejo isso como algo assim fundamental para o aluno, não ficar simplesmente trabalhando num projeto teórico. Então, o benefício também é um benefício que retorna para a Universidade de São Paulo nesse sentido. Então, ele beneficia a universidade, beneficia o setor produtivo da região do município e o próprio município. Essa é a ideia, de trabalhar tudo conjuntamente, benefícios para todos os envolvidos. E só explicando melhor, o projeto em si da ONU, ele é mais voltado para a capacitação dos municípios. Então, nós temos agora uma fase ainda de abertura em que municípios podem se inscrever para essa capacitação, que aqui em São Paulo deve ocorrer no começo do ano que vem, e nós damos esse apoio. Então, para os municípios interessados, nós já abrimos uma data específica que eles estiveram na USP, e alguns alunos vieram para auxiliar a fazer todo o preenchimento de dados, porque tudo isso é feito em inglês, e o pessoal vai vir do Secretariado-Geral da ONU para fazer essa capacitação no começo do ano. E, independentemente desse projeto específico da ONU de capacitação, a Universidade de São Paulo se dispôs a contribuir também com essa outra parte. Então, esse é um plus que só existe em São Paulo. E, só para fechar, nós tivemos o Fórum Político Estratégico da ONU em julho, em Nova York, e nós fomos selecionados como Universidade de São Paulo para apresentar lá esse projeto. Então, foram 3 universidades, Oxford, Harvard e USP. E o nosso projeto foi super bem recebido, porque, enquanto os demais apresentavam mais propostas de cursos, coisas mais teóricas, nós apresentamos esse projeto, que é de atuação direta com os municípios, e, enfim, foi super bem recebido por ser algo mais concreto. Tá? Acho que a Manuela vai falar. Só para complementar em relação à pergunta da inserção dos ODS nos PPAs, eu diria que os municípios devem fazer isso, porque os ODS têm o ano de 2030 como meta, né? Então, os objetivos eles têm que ser alcançados até 2030. E, como a doutora Denise falou, 2030 é depois de amanhã. Então, assim, mais do que nunca, os objetivos têm que ser inseridos no planejamento dos municípios, mas não é apenas a mera inserção dos ODS. É importante pensar o como. Porque, se os senhores forem ler cada objetivo, e mesmo as metas que estão em cada objetivo, elas são bem abrangentes, porque elas foram estabelecidas em âmbito internacional para todos os países. Então, a ONU, inclusive, trabalha muito o aspecto que é da localização dos ODS, que significa torná-los locais, adaptá-los às realidades de cada local, de cada setor. Porque, muitas vezes, existe um município que vai muito bem na educação, e aquela meta que está lá para 2030, o município já cumpriu faz muito tempo.
em relação a creches, enfim, enquanto outros ODS ele está muito aquém. Então, é importante adaptar ao contexto local. E, além de adaptar ao contexto local, retoma algo que a professora Patrícia falou na distribuição das canequinhas para os alunos beberem água ou o que for. Não adianta só introduzir a questão, nós temos que fazer o monitoramento daquilo. Então, não basta estar ali no papel, dizer que bonito, meu município atende os ODS. Atende de verdade? Como? O que o município está fazendo para monitorar, para acompanhar e para evoluir nesse sentido, para alcançar até 2030 aqueles objetivos? Eu já aproveito para divulgar nesse tema uma capacitação que nós vamos fazer aqui no tribunal, agora no dia 8 de novembro, exatamente nesse assunto. Então, como que os municípios podem colocar, a importância deles colocarem os ODS nas suas leis orçamentárias, e como estabelecer essa métrica? Então, fomentar o uso de indicadores, criar metas concretas, reais para isso, né? Quais instrumentos os municípios podem se valer para ajudar nesse monitoramento e no sucesso da sua previsão disso nos PPAs. Então, eu acredito que aí, muito em breve, já no início da próxima semana, a escola vai já colocar essa capacitação no hall aí dos cursos, para quem tiver interesse em se inscrever. Será muito bem-vinda a participação dos senhores, e teremos lá toda a programação. Alguma outra pergunta? Não? Um feedback muito positivo para o Tribunal de Contas, que hoje pela manhã eu recebi uma mensagem de um colega da Prefeitura de São José dos Campos, que o ano passado entrou em contato com Bibiana, não estou vendo a Bibiana aqui, mas para dar um feedback para essa ação do Tribunal de hoje e estar sendo transmitida. E o professor Luciano Machado, que atua lá em São José dos Campos com educação ambiental, gestão pública sustentável na prefeitura, diz que estão reunidos hoje no Paço Municipal, no auditório, lá 50 servidores acompanhando essa iniciativa do Tribunal de Contas. E eu queria dar esse feedback, que foi uma colocação dele no ano passado. Ótimo, muito obrigada. Essa é uma preocupação muito grande que a escola como um todo, e na pessoa da doutora Bibiana, que é a nossa coordenadora, tem procurado cada vez mais possibilitar esse acesso remoto aos nossos cursos. Então, a transmissão simultânea dos cursos acontece na sua grande maioria, e depois eles ficam gravados também na página da escola do tribunal no YouTube. Então, os senhores terem acesso a qualquer momento para rever aí algumas questões, lembrarem das dúvidas, enfim. Bom, eu vou encerrar com uma última questão, que enfim, como também trabalho com editais, eu estou aqui com ela na cabeça, mas que queria colocar para a doutora Denise. Na verdade, saber a sua opinião, e até pela experiência no órgão, que essa questão da certificação é bem importante, vem aparecendo cada vez mais. Mas nós sabemos que existem muitas certificações, as confiáveis e as não confiáveis, né? Nós temos um problema muito grande já para o consumidor da maquiagem verde, né, de diversos produtos, que se dizem sustentáveis, se dizem cumprirem toda aí uma análise, terem feito uma análise do ciclo de vida, mas, na verdade, aquilo não passa de uma publicidade enganosa, um marketing falso. E, passando isso para o âmbito da administração, também pensando que o pregoeiro, muitas vezes, não conhece muito bem aquele assunto, né? Como ele também discernir essas certificações? Quer dizer, cabe nos editais a administração exigir determinados tipos de certificação ou priorizar os oficiais em relação aos não oficiais? Enfim, uma questão só para debate, sei que não deve ser nada muito fechado, mas enfim.
Obrigada, Manuela, por essa pergunta. Ela é muito importante, porque realmente é um assunto relativamente novo, e dentro do que o Estado de São Paulo já vem fazendo, e dentro do que foi feito no projeto SPEL e que está sendo dado continuidade, a gente aprendeu muito com profissionais que trabalham na área de avaliação de conformidade, de rótulos ambientais, etc., e existem normas da ISO a respeito desse assunto. Então, a gente tem 3 tipos de rótulo, né? 3 tipos de sistemas de rotulagem, na verdade. O que a gente está trabalhando em São Paulo e dentro do projeto SPEL é o que a gente chama de rótulo de tipo 1. Eu peço perdão que eu não vou lembrar todos os números das ISOs de cabeça, mas eu sei que tem um que é 14.024, um que é 14.025 e um que eu acho que é 14.020. Então, cada uma delas fala, todas estão dentro da 14.000, né, como guarda-chuva. Então, a gente trabalha com essa rotulagem de tipo 1, que é aquela verificada por uma terceira parte. Dentro dos sistemas internacionais, isso é uma tendência internacional, o uso de certificações e rotulagem. O que a gente percebeu é que muitos países têm um organismo vinculado ao governo responsável por fazer isso. Então, na Coreia do Sul tem um, na Suécia tem outro, nos Estados Unidos tem a EPA, que, enfim, tem todas as suas próprias certificações. E são coisas que o próprio governo, né, tá ali atuando em cima. No caso do Brasil, a gente não tem, como, por exemplo, na Alemanha tem o Blue Angel, lá, que é um tipo de rótulo 1, né, coordenado pelo próprio governo e que é aceito na União Europeia como um todo. Aqui no Brasil, o mais próximo disso que a gente tem são 2 instituições, que seriam o Inmetro e a ABNT. Então, a ABNT ela é membro de uma rede global de entidades que trabalham com rotulagem tipo 1, que chama GEM, Global Ecolabeling Network, acho que é essa a tradução. Então, ela está dentro desse sistema. O Instituto Falkenbauer também, só que ele é privado, né? Então, ele também está dentro do GEM, só que num outro formato. E, no caso do Inmetro, ele é uma autarquia federal que está vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. Que mudou o nome, eu não consegui decorar o nome do... É o MDIC. Então, essas 2 entidades, elas têm um respaldo relacionado à idoneidade, ao fato de serem instituições oficiais. O Inmetro é o organismo que acredita uma série de laboratórios em todo o Brasil. Então, ele detém essa capacidade legal, jurídica, né? Então, a gente se apoia essencialmente no trabalho dessas 2 entidades. O rótulo ecológico da ABNT ele é um rótulo tipo 1 que atende até que as diretrizes europeias, né? Serve muito para exportação de produtos. Mas ele não é tão fomentado em nível nacional. Ele é reconhecido fora, mas a gente precisa incentivar a sua utilização. Ele tem algum grau de sofisticação. Então, se você pega alguns produtos, por exemplo, a divisória que a gente trabalhou, ele é muito rígido. Então, a gente fez todo um trabalho de tentar levantar quantas empresas brasileiras que fornecem para a administração pública que têm o rótulo ecológico da ABNT para divisórias. Deu 23. Aí a gente tem que fazer aquele exercício, enquanto até órgão de controle, para saber, eu tenho competitividade ou eu estou restringindo a competitividade? E aí a gente chegou à conclusão que é o seguinte, a gente não vai colocar o rótulo ecológico da ABNT como um critério de sustentabilidade. Não, a gente vai pedir a divisória feita a partir do manejo sustentável lá da floresta, para fazer a madeira, controle de substâncias químicas, que é uma preocupação muito grande do rótulo ecológico da ABNT. A gente tem contato diário. Mobiliário é um setor super problemático, assim, do ponto de vista de segurança química, e a gente nem conhece. É bem assustador, mas eu não vou ficar fazendo terrorismo, porque, enfim, não vale a pena. A gente vai melhorar. E, assim, a gente não gosta muito dos outros sistemas de rotulagem, digamos assim, porque o rótulo tipo 2 ele é autodeclaratório, que é aquele que, por exemplo, você pega num produto de limpeza, esse produto é amigo da natureza. Legal. Tipo, como é amigo da natureza? Fazendo o quê? Não. Eu tenho um Serflor do Inmetro, porque o manejo daquela floresta foi feito de forma responsável e tal, para gerar aquele produto papel e celulose. Então, a gente não gosta muito de rotulagem tipo 2, não temos nada contra, assim, tem norma ISO falando sobre isso, quais são os requisitos. Tanto é que tem muito... eu adoro papel e celulose, não adianta.
Aquele símbolo que vem na embalagem do papel, livre de cloro, totalmente livre de cloro, né, no processo, aquilo é um rótulo tipo 2. Ele não é verificado por terceira parte, é uma coisa que é autodeclarada pela empresa. E aí ela põe lá no site, né, da indústria todo o que ela fez para chegar naquela informação da embalagem. E tem o rótulo tipo 3, que é o que a gente chama de DAP, que é a Declaração Ambiental de Produto, que é baseada em avaliação de ciclo de vida, não em pensamento de ciclo de vida. É feito toda aquela trajetória que a Luciana falou, quantitativa, e que hoje, conversando com a AGU e TCU, a gente entendeu que não é viável da gente exigir dentro da compra pública. Porque isso, assim, além de restringir muito a participação, ele não comprova de si, assim, por si mesmo, que aquele produto é mais sustentável. Ele só te dá uma foto de todos os impactos que aquele produto causa. Mas aí, se você que está lá, fazendo o seu edital, se você não consegue ler aquilo e entender, não, essa opção é melhor do que essa, ela não adianta. Então, por isso que tudo que a gente faz dentro do Estado e dentro desse projeto SPEL é baseado na rotulagem tipo 1. E aí, no caso, as duas entidades que nos atendem nesse sentido seriam a Inmetro e a BNT. E, no caso do Inmetro, as certificações, principalmente as voluntárias, que são a maioria relacionadas à sustentabilidade, são voluntárias. E aí, até uma questão que a gente pode debater com os órgãos de controle, o fato dela ser uma certificação voluntária, até onde eu consigo exigir isso dentro de uma licitação? Na dúvida, a gente coloca essa certificação como aquele leque de opções para ele comprovar o atendimento do critério. Ele pode não ter a certificação, e ele atende ao critério. Ele só precisa me demonstrar que ele atendeu aquele critério de uma outra forma. Só que aí, se ele tiver que fazer isso várias vezes, em várias licitações, uma hora ele vai falar assim, nossa, gente, é mais fácil eu ter a certificação do que ficar fazendo laudo toda hora que eu ganhar uma licitação. É mais fácil eu aderir ao rótulo ecológico da BNT do que ficar emitindo laudos toda vez que eu ganhar uma licitação. Sai mais barato. E a gente até tem um estudo sobre o custo disso. É 1% do lucro da empresa para ela obter uma certificação. Então, assim, tudo bem, para uma grande indústria, é um dinheiro assim irrelevante, né? Vale muito a pena ele ter. Para uma micro e pequena empresa, talvez esse 1% seja algo representativo financeiramente, e aí por isso que a gente sempre coloca, não, você tem a certificação? Legal. Você tem o rótulo? Legal. Não tem? Tudo bem. Você só precisa me demonstrar isso de uma outra forma. E até por conta do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, a gente pode criar regras de tratamento diferenciado, né? Quem faz edital sabe disso. A gente dá para as micro e pequenas empresas outras alternativas para elas demonstrarem, dá um pouco mais de tempo, que é uma coisa que é fundamental, isso que você falou. Não dá para dar 2 dias úteis e pedir assim, não tem como. Então, a gente precisa criar várias opções para essa comprovação do atendimento aos critérios da certificação. Ela nunca pode ser usada de forma exclusiva. Obrigada. Certamente é um tema que voltará à pauta de discussão e capacitação. Quem sabe em futuros seminários de gestão de sustentabilidade, esperamos não parar por aqui, pelo contrário, né? Já que resgatamos esse tema, queremos dar continuidade. Bom, já que não tem mais perguntas, eu vou só aqui mostrar um pouquinho para os senhores, como dizem por aí, né, fazer um spoiler do que nós estamos fazendo aqui no tribunal. Além nós temos estudos do que nós já fazemos em obediência às regras que existem por aí. Inclusive, nós obedecemos às diretrizes dos cadernos técnicos e do selo socioambiental da BEC, aqui de São Paulo. Fizemos esse levantamento. E, para situar um pouco assim, o que o tribunal já faz hoje, né, que pode, já corresponde a algumas melhores práticas, digamos assim, de sustentabilidade, e o que ainda é deficiente, que nós precisamos pensar em como evoluir. Então, até a ideia era já não trazer o manual fechado neste momento, pronto, mas esperar também esse evento, porque exatamente com esses debates, com o conhecimento que nós tiramos daqui, nós vamos pensar em como introduzir novas questões e avançar antes de lançar o nosso manual. Bom, esse manual vale a pena destacar
ele está sendo realizado, elaborado pelo tribunal em parceria, né, como resultado já desse convênio com a USP. Então, eu já agradeço aqui pessoalmente, não só a professora Patrícia, mas também as assistentes dela que colaboraram na confecção, a Camila, que está aqui presente, a Luísa, e já pelo excelente trabalho, toda a pesquisa feita. E também pontuar que, além da observância de diretrizes, indicadores da A3P, nós também nos baseamos, a maior parte do texto que está aqui vem de um manual do planejamento de uma logística sustentável do Instituto Rui Barbosa. Para quem não sabe, o Instituto Rui Barbosa é uma associação composta por diversos tribunais de contas, membros dos tribunais de contas, exatamente para fomentar o conhecimento, aprimorar as práticas do controle externo. E eles têm esse manual para construir toda uma logística sustentável nos tribunais de contas. Por sua vez, esse manual também já observou regras da A3P. E ele traz, então, assim, um quadrinho que eu vou projetar aqui para os senhores, com ações que podem ser feitas, quais indicadores, a métrica que é sugerida ser seguida, e que nós adaptamos ao nosso contexto, selecionamos algumas que são mais relevantes nesse momento para o tribunal, e que nós pensamos em colocar embaixo como que isso já está sendo executado, ou se não está sendo executado, está em estudo, e vamos avaliar a melhor forma de implementar. Então, aqui é só um esboço, né, a cara que o manualzinho vai ter, e tão logo seja lançado, ele também vai ficar disponível no site do tribunal, do observatório, disponibilizado a todos. Então, aqui tem toda uma fundamentação, né, o porquê da importância, todas as normas que devem ser observadas numa gestão sustentável. Todos os ODS, né, e qual é o artigo de lei da Constituição Federal correspondente. Então, para ver que, novamente, não é uma pauta simplesmente internacional, colorida e bonita do Brasil para fora, ela já está internalizada, assim, desde 88, pelo menos, na nosso ordenamento jurídico. E alguns objetivos. Então, quais são as ações, né? Esse quadrinho, então, ele foi replicado do modelo do IRB, então, para os senhores terem uma ideia, né? Então, um catálogo de materiais do tribunal, quais são os ODS que isso afeta mais diretamente, a questão da aquisição de produtos e contratação de serviços, atendendo a critérios de sustentabilidade socioambiental. Então, também está em tramitação aqui na Casa uma minuta de uma resolução de compras sustentáveis, para formalizar aquilo que o tribunal já faz em relação ao selo socioambiental, aos cadernos técnicos, e também para tentar estimular outras áreas que nós podemos implantar a sustentabilidade. E inclusive, essa minuta de resolução ela foi trabalhada em função das que já existem hoje, que a doutora Luciana trouxe, né, no Tribunal de Contas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o próprio TCU, enfim. Enfim, a questão da racionalização do uso do papel. Então, aqui retomo a fala do presidente quando mencionou o processo eletrônico e o sistema eletrônico de informação. Está aqui o VAS, que é do Departamento aqui de Tecnologia de Informação, que foi muito ativo na implantação desse sistema para trazer não só maior celeridade, transparência, possibilitar, inclusive, por meio de parcerias, outros órgãos, o próprio Ministério Público, também poder ter um acesso mais direto aos nossos processos. E, enfim, questão de consumo de água envasada, como racionalizar, como reduzir o consumo de copinhos de plástico. Exatamente, de novo, o vilão não é o copo plástico, mas o uso dele, né? Mas onde nós pudermos reduzir o seu uso, nós procuraremos fazê-lo. Questão da energia elétrica, hoje o tribunal já trocou a maior parte das suas lâmpadas por lâmpadas de LED,
e sempre que tem as lâmpadas param de funcionar, isso também já tem todo um sistema de logística reversa que é implantado e adotado aqui no tribunal. Em algumas garagens, nós já temos esse sistema da iluminação só funcionar por sistema de sensor de movimento. Enfim, vocês podem ver muitos pontos ainda grifados, porque são pontos que nós vamos ainda confirmar, implementar. São de transporte, nossa frota também já com toda a base de álcool, etanol, os descartáveis. De novo, hoje nós já temos aqui uma instrução para as empresas que trabalham com a coleta dos resíduos, né, para segregar aquilo que é reciclável do que é o resíduo orgânico, mas, de novo, o próprio servidor também precisa contribuir para isso ser efetivo. Então, não custa nada também no nosso dia a dia nós separarmos ali no momento do descarte, não misturar o papel, que pode ser transformado em bloquinhos, nós fazemos isso aqui no tribunal, com o café que acabamos de tomar e que, como já contaminou o papel, já vai virar um outro tipo de resíduo que não vai ter uma função tão ambientalmente adequada assim. Enfim, nós ainda vamos avançar, ele ainda vai ficar com uma outra carinha, esse manual, mas só para mostrar que queremos retomar esse assunto, e num dos objetivos que o Observatório busca trabalhar, e com isso segue um pouco o que tem sido feito pelas entidades de controle externo no mundo todo, no tema dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não só fomentar e sensibilizar a administração pública em geral a implantar os objetivos e a monitorar esses objetivos, mas também o próprio tribunal ser uma instituição de referência nisso. E aqui é um ponto, acho que, onde o tribunal pode repensar as suas ações, as suas atividades, para que nós também possamos adotar essa agenda da gestão sustentável interna, economia de recursos, a eficiência, e, quem sabe, contribuir com o que já é feito na AGU, na USP, na Secretaria do Meio Ambiente do Estado, para também nós podermos levar as nossas boas práticas para fora e também trazer ainda mais a deles aqui para dentro. Então, com isso é que eu gostaria de encerrar esse evento, agradecer novamente a participação de todos os senhores daqui da mesa, doutora Tereza, doutora Patrícia, doutora Luciana e doutora Denise. Foi assim, uma manhã de debates, acredito, extremamente proveitosa. Eu, pessoalmente, aprendi muito. Espero que os senhores também, e que possamos, daqui para frente, repensar nossas ações, nossas atitudes e como difundir melhor a questão da sustentabilidade para as futuras gerações e para nós mesmos. Muito obrigada, um bom almoço e um bom resto de sexta-feira e fim de semana para todos. Obrigada.